Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo, meus queridos amados em Cristo, à nossa liturgia diária em família. Hoje, dia 19 de fevereiro, nessa sexta-feira, depois das cinzas. Jesus, ele quis jejuar 40 dias e 40 noites. Moisés e Elias, ele também fizeram os mesmos jejuns antes de ir para as grandes missões na qual Deus confiou a eles. O nosso Senhor Jesus, ele quis jejuar um jejum absoluto e miraculoso que fosse algumas vezes reproduzido na igreja. Assim olhamos para os santos que muitas vezes jejuaram, o São Simeão, Santa Catarina de Sena, Santa Teresinha do Menino Jesus, São Padre Pio, São João Maria Vianney, Santa Teresa de Ávila e tantos outros santos. O primeiro Adão tinha pecado por gula. O novo Adão, Jesus, ele quis reparar este pecado pelo jejum. Havia também de expiar todas as nossas sensualidade, que é infinita. O nosso Senhor quis também mostrar-nos como é preciso combater as nossas más paixões. O nosso corpo é um inimigo que é preciso enfraquecer, que é preciso dominar. Se não queremos que nos domine e que sujeite as nossas almas. O jejum, diz São Basílio, serve de asa ao coração, serve de asa à oração, para que possa ser elevada à altura e penetrar até os céus, e também é necessário, é a forma de guardar a castidade, preservar o corpo humano, que é templo do Espírito Santo. O período da quarentena, o período dessa quaresma de 40 dias, tem essa oportunidade misteriosa, mas também milagrosa. É preciso, sem dúvida, este lapso de tempo para que a penitência atue fortemente sobre a natureza do corpo e assim possamos dominar o nosso corpo e preservar a nossa alma para Deus. A igreja, ela pede-nos também 40 dias de jejum relativo para que possamos imitar o jejum absoluto do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, Pai amado, queremos agradecer nesse dia de hoje, Senhor. Queremos agradecer a vida da Cida. Queremos agradecer a vida dos familiares, do esposo dela, do filho dela, Christopher, de todas essas pessoas que envolvem a vida da Cida. Queremos agradecer ao Pai amado pela vida dessa vossa filha, que mora aqui em Úrcia, que sempre está junto conosco em nossa comunidade e hoje está nos ajudando com as leituras. Que Deus Pai Todo-Poderoso vos abençoe, minha filha. E neste momento das nossas orações, possamos assim voltar o nosso coração ao Sagrado Coração de Jesus e assim penetrarmos nesse coração. Senhor Jesus Cristo, infunde em nós o Espírito Santo, para que possamos, para que sejamos, para que possamos ser, para que o Espírito Santo seja o nosso guia neste tempo de quaresma e que possamos praticar verdadeiramente o significado do jejum, que possamos percorrer o caminho da caridade, que possamos percorrer o caminho do amor, da fidelidade. A Ti, ó Pai amado, toda honra e toda glória, hoje e sempre. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim fala o Senhor Deus. Grita forte sem cessar. Levanta a voz como trombeta e denuncia os crimes do meu povo e os pecados da casa de Jacó. Buscam-me cada dia e desejam conhecer meus propósitos, como gente que pratica justiça e não abandonou a lei de Deus. Exigem de mim julgamentos justos e querem estar na proximidade de Deus.
porque não te regozijaste quando jejuavas e o ignoraste quando nos humilhávamos? É porque no dia do vosso jejum tratais de negócios e oprimis os vossos empregados. É porque ao mesmo tempo que jejuais, fazeis litígios e brigas e agressões impiedosas. Não façais jejum com esse espírito, se quereis que vosso pedido seja ouvido no céu. Acaso é esse jejum que aprecio o dia em que uma pessoa se mortifica? Trata-se talvez de curvar a cabeça como junco e de deitar-se em saco e sobre cinzas? Acaso chamas a isso jejum, dia grato ao Senhor? Acaso o jejum que prefiro não é outro? Quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, tornar livres os que estão detidos, enfim, romper todo tipo de sujeição. Não é repartir o pão com o faminto, acolher em casa os pobres e peregrinos? Quando encontrares um nu, cobre-o, e não desprezes a tua carne. Então brilhará tua luz como a aurora e tua saúde há de recuperar-se mais depressa. À frente caminhará tua justiça e a glória do Senhor te seguirá. Então invocarás o Senhor e ele te atenderá. Pedirás socorro e ele dirá: Eis-me aqui. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 50. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido, pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e se oferto o holocausto, o rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Queridos amados em Cristo, hoje a nossa reflexão nessa sexta-feira após cinza, a sociedade de hoje, ela olha o jejum de uma forma totalmente diferente. Eles olham de uma forma como o jejum uma fonte de perca de calorias. O jejum entrou na cultura hoje atual de uma forma de dieta, de uma forma de estética, de uma forma de embelezar o corpo e não a alma. Mas não é essa a verdadeira intenção do jejum. Não é essa a verdadeira intenção que a igreja nos ensina pelo jejum. Nessa não é a verdadeira intenção que Cristo jejuou 40 dias e 40 noites. A igreja, ela recomenda o jejum, particularmente nessa quaresma, mas para reparação, para nos mostrar que nós somos pecadores e precisamos da ajuda de Cristo. E mesmo assim, podemos entender muito mal essas explicações que a igreja nos ensina. E muitos maus as motivações que são feitas. Por isso é que a igreja ela vem nos alertar. A nos alertarmos para nós não cairmos no egoísmo, para nós não cairmos no orgulho falso, como faz os fariseus, os saduceus, que saem para todo lugares mostrando que estão jejuando, que estão em penitência. Não é esta o verdadeiro motivo. A igreja ela nos mostra e nos alerta para as dimensões essenciais do jejum, que jejum é a referência a Cristo e que nos levam à dimensão de solidariedade. Jejuamos porque Cristo, por causa de Cristo. Cristo é o esposo. Cristo é o esposo. E nós ainda não estamos totalmente presentes, porque nós não compreendemos a presença de Cristo. E nem a sociedade compreende Cristo. Pois Cristo, o esposo está pronto. Mas nós não estamos prontos para receber o esposo, para receber Cristo. Ainda nós não deixamos ser invadido completamente pelo amor de Deus, pelo amor de Cristo. E assim nós precisamos jejuarmos para dar lugar em nós para Cristo, para que possa ocupar toda a nossa existência. Jejuamos para nos unirmos à paixão de Cristo e também jejuamos para nós experimentarmos a fome. Sim, a fome que tantos irmãos que precisam de alimento e não estão em condições de ter este alimento. Jejuamos também em memória da paixão de Cristo. A memória de Cristo não é simplesmente um ritual, mas é um ato de misericórdia. Pois Cristo diz dessa forma: prefira a misericórdia ao sacrifício, que nos fala em Mateus capítulo 9, versículo 13. A sua paixão é obediência ao Pai, mas também um gesto de uma extrema caridade, de solidariedade para cada um de nós. Assim, conhecemos essas dimensões, entendemos melhor o sentido do jejum que nos é recomendado e pedido pela igreja, mas facilmente evitamos cair nas buscas de uma perfeição individualista e fechada, sem nos preocuparmos com os outros. Deixamos ser conduzido pelo Espírito Santo
para que possamos viver proveitosamente a nossa quaresma. Jesus, ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. Não foi assim que o Senhor falou para nós quando ele entrou na sinagoga em Nazaré? Pois o tempo da quaresma, ele é um tempo propício a percorrermos o diverso grau de caridade evangélica, amar o próximo como a ti mesmo, amar nós como nós mesmos, amar nós como Cristo, amar nós como Cristo nos amou. E a regra principal é a regra de ouro. O fruto da caridade é Jesus. Sim, meus queridos, o fruto da caridade é Jesus. Jesus presente no meio de nós. Que Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.